E aí galera, Mictal, vamos para mais uma Red Pill aqui, brava? Seguinte, quando um homem, porventura, assume perante as pessoas que tem relação sexual com garotos de programas com frequência, né? Ou, por exemplo, vamos supor um cara que tem a Red Pill tomada e ele simplesmente, né, assume essa postura, só vou me envolver com um garoto de programa. É a opção do cara, é o desejo do cara, né? É o que ele acha que faz bem pra ele. Eu, por exemplo, tenho essa opinião. Acho que é o melhor caminho hoje em dia, né, nesse contexto que a gente vive aí do mundo feminista, né? Com as mulheres tendo emparelhado para elas todo tipo de lei e todo tipo de, né, manginas de plantão aí, e alguns deles revestidos de autoridade, né, em alguma esfera política, da estrutura política do Brasil, né? E eu falo estrutura política, né? Aliás, o poder público, acho que fica melhor explicado, né? Então é desde um promotor feminista, desde um juiz ou juíza feminista, desde um promotor, promotora feminista, desde um defensor, defensora feminista, advogados e advogadas feministas, tem toda uma sociedade aí feminista, né, preparada para aniquilar qualquer homem incauto que esteja perdido aí, inocente no mundo. Então assim, na minha opinião é muito mais seguro se envolver com GP. Você vai estar sempre pegando a menina novinha, gostosinha, 18, 19 aninhos, top, top, top. E o valor que você paga pela GP, mesmo se você pegar uma GP cara, no final ainda sai mais barato do que você se envolver com uma mulher e perder seu patrimônio no final da relação para ela, e ainda ter que todo dia dormir e acordar com aquela mesma mulher que a cada dia que passa vai ficando mais velha ao seu lado, caindo tudo que tiver que cair nela. E via de regra, uma mulher hoje, para você se relacionar, você só vai conseguir se relacionar com a mulher depois que ela tiver 28, 29, 30 anos, chegando ali no UOL. Porque ela quer, hoje a modinha das mulheres é aproveitar a vida. Então qualquer mulher que se aventure a casar ou namorar sério ali na faixa dos 20 e poucos anos, vê um monte de outras mulheres falar na cabeça dela: que isso, você está muito novinha ainda para poder se comprometer, você tem muito que aproveitar a vida ainda. Então assim, é um tiro no pé hoje qualquer relacionamento. Um homem se relacionar com a mulher vai pagar caríssimo e vai pegar a mulher de péssima qualidade, vai pegar ela no final da carreira, na hora que ela já rodou na mão de um monte de outros caras aí, sexys, né, canalhas, bandidinhos, que ela adorava sair quando era novinha. Eu acho uma coisa interessante, esses manginas de plantão, eles pararem para pensar o seguinte: quando uma mulher de 28, 29, 30 anos chegar para ele toda sorridente, ele tem que parar e pensar o seguinte: ela quando tinha 18 anos, será que ela me daria essa moral que ela está me dando agora? Provavelmente não, né? Se essa pergunta for respondida com a palavra não, e provavelmente a resposta vai ser a palavra não, então você não tem nada que se envolver com essa mulher, deixa ela colher a sorte dela que ela plantou, né? Ou seja, o azar. A sorte dela é o azar dela. Ela não fez farra quando era novinha, deixa agora ela colher os frutos disso. Mas voltando aqui à questão. Então assim, quando o homem fala que ele se envolve com GP, né, garoto de programa, uma das primeiras táticas das mulheres, e inclusive também dos manginas, dos caras, né, afeminados, aí, os feministas, a primeira tática que eles usam é o shaming, né? É o envergonhamento. Eles tentam intimidar o cara, né? Então eles começam a atacar esse cara, né, com uma forma de repulsa, tipo assim: como assim você se envolve com GPs? Isso é degradante. Aí essa intimidação vai partir para duas vertentes. Primeira é uma vertente meio social, vamos dizer assim, que eles colocam o cara como se ele estivesse se aproveitando de uma hipotética fragilidade da mulher, como se a mulher estivesse se prostituindo, né, para ter o que comer, e esse cara está abusando disso para ter acesso a sexo com aquela mulher. E não é nada disso. Isso aí uma das primeiras táticas do shame, um dos primeiros objetivos, e não tem nada a ver com a realidade. Se vocês forem num bordel aí, no puteiro, ou mesmo nesses sites que você negocia diretamente com a mulher, né, pelo telefone e tal, vocês veem que essas mulheres têm uma vida muito bem constituída, né? Seja porque auferiu dinheiro já na prostituição, ou às vezes nem isso, às vezes ela já tinha lá uma estrutura razoável, tinha uma carreira e de repente ela largou tudo e resolveu se prostituir
porque ganha dinheiro mais fácil, né? O ditado é antigo, né? Dinheiro fácil, a prostituição. E segundo, porque algumas delas realmente se sentem satisfeitas se prostituindo, porque elas se sentem desejadas, elas gostam de se sentir desejadas. Quem por aqui frequenta puteiros, esses puteiros de capital, que tem muitas putas, assim, muitos puteiros perto, vocês várias vezes conseguem ouvir as putas se reverenciando, falando que são putas como uma forma de orgulho, entendeu? Com uma forma realmente de orgulho. Então, assim, você vê que elas, algumas delas realmente se identificam com isso, é a carreira delas mesmo. Mas eu não vou voltar aqui à discussão principal. Então, os homens manginas e algumas mulheres começam a atacar primeiro por esse lado, como se fosse uma questão do cara se aproveitar de uma mulher frágil e vulnerável, né? E aí com o dinheiro ele vai lá e tem acesso a sexo com ela. Então já deixo claro que isso não tem procedência nenhuma. Segunda vertente desse envergonhamento que a sociedade feminista tenta fazer com os homens que se utilizam de GPs. É o argumento preferencial das mulheres, esse argumento que eu vou falar aqui, que é a questão da doença. As mulheres, quando o cara fala que tem relação sexual com um garoto de programa, ou quando ele sugere que tem relação sexual com um garoto de programa, uma das primeiras coisas que as mulheres fazem é atacar pelo lado da doença. Que isso? Você é maluco? Vai lá pegar uma AIDS? Ah, não sei o que, vai lá pegar uma gonorreia, é maluco, se encher de doença. Elas tentam emplacar essa ideia. Primeiro, como se as prostitutas, né, e os bordéis fossem um antro de doenças, e não são. Primeira questão. Segunda questão, como se as mulheres que nós temos hoje aí perdida na rua, na sua vizinhança, na academia, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, enfim, na sua família também, tá? A gente não pode ser hipócrita. Como se essas mulheres que, né, entre aspas, não são putas, entre aspas, são direitinhas, né, entre aspas, que são responsáveis, entre aspas, que são decentes, né, como se essas mulheres não tivessem transando com um monte de homem por aí e como se não tivessem propensas a transmitir, receber, né, serem infectadas e transmitirem doenças. E eu me arrisco a dizer aqui que as mulheres que estão fora da zona, ou elas transam igual ou até mais, dependendo da mulher, se ela for muito, muito jovem, muito bonita, se bobear, transam até mais do que muitas das mulheres que estão nas zonas. Tá? Se você pegar uma menina de 18 anos, linda, né, cabelinho lisinho, corpo desenhadinho, né, bundinha arrebitada e peitinho durinho, se você pegar uma menina dessa com rostinho de princesa aí, e ela for devassa, se você pegar uma menina dessa num carnaval da Bahia, ou num baile funk aí nos cafundó dessas capitais aí, elas estão transando muito mais do que aquelas putas, pelo menos aquelas putas mais velhas da zona, aquelas putas que tem 40 anos de idade, 40 e pouco, 45. Eu garanto que a menina de 18 anos, top de linha, nota 10, tá transando muito mais aí nas festinhas, nas baladinhas aí dos guetos aí da cidade, do que, por exemplo, essa GP de 40 e poucos anos. Eu estou só dando um exemplo. Mas, e aí eu te faço a pergunta. Aí um rapaz, confiando nessa informação errada de que prostitutas passam doença, garotas da rua não passam, ele vai lá, se envolve com uma menina dessa de 18 anos, linda, top de linha, e ele pega uma DST qualquer, né? Então assim, é hipocrisia, mas é a forma como as mulheres tentam coibir e atacar os homens que se valem do sexo com GPs. Bem, eu estou aqui com a reportagem para jogar por terra toda essa conversa fiada das feministas e dos feministas sobre essa preocupação que eles têm, né, do homem se envolver com GP e pegar doença, né, doença, não sei o que. Eu já vi mulheres falando sobre esse assunto que chega a dar um pulinho quando fala de homem se envolver com GP por causa de doença, né? Então elas têm uma preocupação gigantesca com doença, né? Então o homem não pode ir no puteiro ter relação sexual com o GP porque a doença é algo muito problemático nessa troca. Mas eu tô com a reportagenzinha aqui que é o seguinte: casos de doença do beijo aumentam no período de carnaval. Eu tenho 3 reportagens aqui de 3 sites diferentes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês.
para poder eu não ter que digitar o link, para não ter que digitar o link depois ali na descrição.